Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o grande eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir buscar a sua noiva. Senhor, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço a tua majestade, eu reconheço a tua santidade, Senhor. Eu reconheço o teu governo, eu reconheço que só tu és Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, nesse ministério que é do Senhor. Tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração é dada somente a ti, Senhor. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família, Senhor. E nesta oração eu exalto o teu santo nome. Eu te glorifico, Senhor. Seja exaltado, seja glorificado, ó Deus. Seja glorificado, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seja entronizado na minha vida, na vida deste meu querido que vai estar me assistindo, nesse meu irmão, nessa minha irmã que vai estar me ouvindo, Senhor. Eu não sei em que situação ele se encontra, ou ela se encontra, não sei qual a situação da sua casa, da sua família ou da sua própria vida. Eu não sei como está o seu espírito, eu não sei como está a alma dela, eu não sei como está o corpo dela, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é quem o formou. Ah, Deus, obrigado, Deus, porque não há nada que o Senhor não saiba, e não há nada oculto que não venha a ser revelado, diz a tua palavra. Por isso, nesta oração, eu suplico ao Senhor, vá de encontro a este homem, a esta mulher, Senhor, e traga o bálsamo, traga o refrigério sobre esta alma, Senhor, que está aflita, que está angustiada. Talvez ela tenha perdido algum querido seu, da sua família, algum amigo, alguma pessoa importante que ela amava, que era importante para ela, na verdade. Mas tu sabes, Senhor, tu és o Espírito Santo Consolador. Console essa alma, console esta vida, Senhor, console essa família, Senhor. Ah, Deus, talvez tenha alguém também que esteja me assistindo, que há sentimentos, ó Deus, até mesmo de tirar a própria vida, Senhor, porque ela está sob ataque da malignidade, ou talvez ela sabe de alguém da sua família que tenha tentado contra a sua própria vida. Pai, eu repreendo agora esse espírito de morte que está rondando nessa vida, esta família, Senhor. Eu ministro vida em abundância sobre esta família, Senhor, onde chegar a minha voz, que não chegue a minha voz, mas chegue a tua voz, seja a tua voz, Senhor, entrando nesta casa, nesta família, Senhor, e gere vida e vida em abundância, abundância no espírito, na alma, no corpo, Senhor. Eu repreendo essa malignidade que tem rondado esta família por gerações, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu suplico ao Senhor, gere uma nova história, gere, Senhor, novidade de vida nesta família que só o Senhor pode dar. Talvez ele já perdeu até mesmo a esperança. Talvez a esperança já se foi. Talvez hoje seja o último dia dela, Senhor. Talvez ele tenha colocado diante do Senhor para que o Senhor ministre o coração dela. Ó Deus, e nesta oração eu declaro que o Senhor vai entrar com providência nesta casa, neste homem, nesta mulher, Senhor. O Senhor vai mudar a história. O Senhor vai mudar o ciclo desta família, Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor. Talvez foram lançadas tantas palavras sobre eles, talvez tantos olhares malditos sobre eles, mas eu quero declarar que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os olhos do Senhor estão sobre essa família. Ah, Deus, e os seus ouvidos estão atentos a todas as suas orações, ao clamor dessa família. Tem misericórdia, Pai, e muda a história desta família. É que eu te peço nesta oração. Talvez já tantas pessoas que estejam nesse caderno de oração que eu oro todos os dias. Pai, tem misericórdia, Senhor. Muda a história de famílias que estão aqui. Talvez esteja desesperado, talvez esteja na UTI, talvez esteja numa clínica de recuperação, talvez esteja, Senhor, alguma casa de idosos, Senhor. Talvez esteja algum abrigo para aqueles que estão na verdade, Senhor, precisando de um pai, precisando de uma mãe, precisando de um irmão, um órfão, Senhor, que está desesperado. Talvez ele tenha orado e tenha até mesmo pedido, se realmente o Senhor existe,
Que o Senhor conceda um abrigo para esta criança, para esse adolescente, Senhor. Pai, age, Senhor, em favor desta vida e mostra que Tu continua o mesmo, que o Teu plano e o Teu propósito a respeito dele não vai mudar por causa dos seus sentimentos, mas que o Senhor continua em pé, abrindo portas onde não existe, mas também fechando aquela que o Senhor não abriu, ou aquela porta que tem sido de maldição para essa família. Fecha, Senhor, essa porta, mas abre a porta que o Senhor tem para essa família, para este homem, para esta mulher. No nome do Cristo do Deus vivo, é que eu suplico ao Senhor, também por aqueles que são missionários, que estão no campo, Senhor. Pai, gere ânimo, gere alegria nesses corações, alegria de viver, alegria de ser um vaso do Senhor. Talvez ele tenha semeado a Tua palavra, mas parece que não vem os frutos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que um planta, o outro rega, mas quem dá crescimento é o Senhor. Pai, mostre o fruto, Senhor, que ele tem plantado, ou que ele já plantou por tanto tempo, por tantos meses, talvez por tantos anos, Senhor. Que seja quebrado todo empecilho, toda armadilha que está no reino do Espírito travando, para que essas vidas não se arrependam ao Senhor. Que haja salvação, cura, transformação de vidas neste campo missionário, Pai. É que eu oro no nome do Cristo, do Deus vivo. Se você concorda com essa oração, escreve embaixo: graças a Deus. Eu sou o Mauro, líder do ministério Chamados pelo Fogo. Amém? Então você está no Maná Diário. Eu estou lendo então o livro de Neemias, na visão da intercessão e da oração. E quando nós vamos ler aqui o Neemias 11, fala sobre o repovoamento de Jerusalém. Nós vamos ver aqui que tudo é uma ordem. Quando se toma posse de uma família, quando se toma posse de um ambiente, não importa o que seja, tudo se existe uma regra, tudo existe um plano, tudo existe um propósito. Nós não devemos nos furtar de organizar tudo, e tudo é organizado, ninguém ocupa o lugar do outro. Aquele que é levita, aquele que é sacerdote, cada um na sua função. Ninguém vai ocupar a função do outro por conta da necessidade. Não, mas cada um tem que cumprir aquilo para o qual o Senhor me chamou. Então vamos ver aqui o que acontece em Neemias 11 sobre o repovoamento de Jerusalém. Diz assim: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, preste atenção, alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes do servo de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. Esses são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Zefatias e neto de Malalel, descendente de Pérez. Mazéias, filho de Baruque, neto de Rosé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Mazéias, bisneto de Itiel. Tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zique, era o oficial superior entre eles. E Judá, filho de Rasenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe,
Jaquim, Zeraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Joroão, neto de Pelaías, bisneto de Anze. Anze era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias. E seus colegas eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azariel, neto de Azai, bisneto de Miselemote, tetraneto de Emer. E os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Jabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hasub, neto de Asricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni. Zebatai e Jorabade, dois dos líderes de levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabadia, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Olha que ordem, gente. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em toda a cidade de Judá, cada um nas propriedades de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Ísia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Razabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que era responsável pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Gerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba, e seus povoados em Dibon, e seus povoados em Jecabzel, e seus povoados em Jesua, em Molabá, em Bet-Pelet, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus redores, em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geda, Micmas, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob e Ananias, Razor, Ramá e Gitaim, Hadid, Zeboim e Nebalate, Lod, Ono e no vale dos artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Olha, gente, como você vai olhando aqui, você vê como que existe toda uma ordenança, existe toda uma estratégia. Nós temos que aprender. Você que é intercessor, você que é líder de intercessão, você que é líder, olha como cada um tinha sua função, ninguém atropelava o outro, tudo existia ordem em tudo, cada um cumpria a sua função para a qual foi chamado para fazer. O levita aqui não era sacerdote, o sacerdote não era levita, o levita tinha a sua função. Olha que aquele que tocava, aquele que ia ministrar, observe, ninguém atropela ninguém e tudo cooperava para o bem comum. Eram uns cuidando dos outros. Existiam aqueles que trabalhavam normalmente, mas existia aqueles que serviam no templo. E todos eram sustentados pelo povo. Percebe como não existe peso quando você cumpre o plano e o propósito do Senhor.
Ah, ser intercessor é pesado? Não, querido, não é. Você não vê aqui ninguém reclamando porque era levita. Ninguém vê reclamando porque era sacerdote. Mas cada um estava cumprindo o chamado e servindo com alegria o Eterno. É um privilégio poder servir diante de Deus. Todos nós somos chamados para servir de alguma forma. Você fala, Mauro, mas eu não faço nada disso. Eu só trabalho, entre aspas, secular. Então é aí que Deus te colocou para você mostrar o reino de Deus. Fazendo justiça. Justiça com seus lábios, justiça com suas mãos, justiça com seu olhar, justiça com seus ouvidos. E tudo que é em você tem que glorificar o reino de Deus. Como a mim. Todos nós temos que exalar o bom perfume de Cristo daquilo que nós fazemos. Não é dentro de quatro paredes, não. Ali é só um momento. Mas é na nossa vida, desde quando nós abrimos nossos olhos. Ao fechar os nossos olhos do dia, nós temos que glorificar ao Deus eterno em todas as nossas atitudes. Amém, meus queridos? Então que o Espírito Santo de Deus ministre seu coração ardentemente, para que você fique como esses homens no governo de Deus, no governo do Espírito Santo. Ele vai direcionando todas as coisas e você então não vai temer, você não vai ter então mais medo de trabalhar, de ser intercessor, de orar, de clamar ao Senhor, de ser aí um intercessor. Não tenha medo, mas cumpra o chamado. Agora, se você não tem chamado, então saia daí, porque aí não é o seu lugar. Pode ter outro lugar para você e você vai produzir muito mais do que você acha que está produzindo aí. Compreende? Então, se está sendo peso, ore ao Senhor. Ore ao Senhor primeiro. Ore ao Senhor. Converse com o seu líder. Abre o seu coração. Está atrapalhando a sua família? Não é para atrapalhar a sua família. Onde já se viu a oração, o ministério de oração é atrapalhar a família. Mas é para abençoar primeiramente a sua casa, a sua família. Esse ministério que é tão importante quanto os outros. Não é melhor, nem maior, nem menor. Todos os ministérios pertencem ao grande eu sou. Amém? Então que a graça do Senhor alcance a sua vida, sua casa, sua família. E aguardo você então hoje às 18 horas, permitindo o eterno Deus nas cartas paulinas aos Coríntios. Fique na paz. Tchau.